E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui fala Gabriel e sejam todos muito bem-vindos ao segundo vídeo aqui da TS Anime, né? Então, pro meu programa, que vai ser na segunda-feira, eu decidi trazer, digamos assim, um review de um anime muito legal que eu tô assistindo ultimamente, que é o Danganronpa, né? E, só que esse anime já tem 6 episódios, então eu trouxe aqui um amigo pra me ajudar a fazer o review de tudo que aconteceu desde o episódio 1 até o episódio 6. Pode se apresentar agora. E aí, galerinha, aqui é o tio Biel. Então a gente vai resumir tudinho o que aconteceu desde o episódio 1 até o 6. Então roda a vinheta aí pra gente começar. Bom, turma, então, o anime começou com Naeg, que é o personagem principal do anime, indo pra Escola Esperança, né? Foram selecionados 15 alunos. Então, quando ele chegou lá, ele encontrou os outros 14 alunos e também encontrou o Monokuma, que é o diretor da escola. E o Monokuma disse que todos eles estavam presos lá para sempre e o único jeito deles saírem era caso ocorresse um assassinato e o assassino não fosse descoberto. Então, depois disso, cortou já para 3 dias depois e nenhum assassinato tinha ocorrido. Então, o Monokuma se invocou e resolveu dar um motivo para que ocorresse o assassinato. Ele chamou todo mundo e mostrou para cada um deles um vídeo de uma pessoa ou algumas pessoas que essa pessoa gostava na vida real, tipo a família dela, ou os amigos, o melhor amigo, sei lá. E a Maizono, que era uma amiga do Naeg, estudava na mesma escola que ele antes deles irem pra lá, ela ficou em choque, né? E o Naeg disse que ele ia proteger ela a todo custo. Então, no final do dia, quando eles iam dormir, a Maizono tocou no quarto do Naeg, tocou a campainha e disse que ela tava com medo porque alguém tinha tentado invadir o quarto dela e pediu para trocar de quarto com ele, né? E ele aceitou. Então eles trocaram de quarto. Aí na manhã seguinte, todo mundo foi tomar café e a Maizono não apareceu. Então eles ficaram preocupados e foram procurar ela. Aí eles encontraram ela morta no banheiro do Naeg. E todo mundo achou que foi o Naeg, né? Foi. Uma coisa que o Prado esqueceu de avisar é que quando um assassinato ocorre, quando 3 pessoas encontram um corpo, um alarme apita, dizendo que uma pessoa morreu e é hora de todo mundo procurar pista para ir pro julgamento de classe. Então, aí o segundo episódio foi basicamente só investigação. Eles procuraram pistas pela escola e investigaram, né? Depois do assassinato, o Monokuma chamou todo mundo no ginásio e disse que eles tinham que ir agora pro conselho de classe. O que seria esse conselho de classe? Todos eles iam se reunir numa mesa e Debater, achar iam pistas de debater, quem era o assassino dos argumentar irmãos. sobre as pistas que eles conseguiram na investigação para tentar achar o assassino. Só que aí nisso, a Junko, que era uma das alunas, disse que ela não ia fazer isso. E o Monokuma disse que se ela não quisesse fazer, ela ia ter que desafiar ele. Então ela deu um chute na cara dele. E o Monokuma disse que violência contra o diretor era contra as regras. Aí ele acionou lá um super robô e esse super robô lançou várias flechas de aço nela. Lanças de aço nela. E ela morreu, né? Aí esse episódio foi basicamente só isso. E no finalzinho do episódio, eles foram pro conselho de classe, né? Aí lá no conselho de classe eles começaram a debater várias pistas que eles tinham encontrado. E então eles chegaram à conclusão de que o Leon era o assassino da Maizono. Isso porque junto do corpo da Maizono tinha alguns aparentemente números, né? Só que na verdade era o nome do Leon escrito ao contrário. Então, como o Leon foi declarado suspeito, o Leon contou que ele só matou a Maizono por pura defesa, porque ela queria, na verdade, matar o Leon e colocar a culpa no Naeg. Só que ele matou realmente uma pessoa, então ele ia ter que pegar a punição dele, né? Que era morrer. Então o Nomokuma preparou uma punição especial para ele, que foi o seguinte: como ele era um jogador de beisebol profissional, o Monokuma pegou uma metralhadora que lançava bolas de beisebol e metralhou ele até a morte, né? Então o Leão morreu. Então, como uma pessoa morreu, o Monokuma liberou mais um andar na escola. E nesse andar tinham os vestiários feminino e masculino. Só tem uma coisa: cada jogador recebeu um cartão. E só os jogadores masculinos podiam entrar no vestiário masculino e os femininos no vestiário feminino, né? Então, nesse andar também tinha uma biblioteca. E o Togami, que é um dos protagonistas, entre aspas, disse pra todo mundo que ele ia parar de trabalhar com eles e ia começar a jogar, entre aspas, o jogo sozinho. Então ele ficou o tempo inteiro na biblioteca e ficou pesquisando lá, lendo os livros. Isso mesmo. Então, aí depois disso, mais pro meio do episódio, eles encontraram o corpo
da Fujisaki crucificado no banheiro feminino. Então, depois que eles encontraram, o Monokuma soou o alarme e disse que eles tinham que começar a investigar o assassinato, né? E esse episódio eu tinha quase certeza que quem ia ser assassina era uma garotinha lá, só que o quinto episódio foi meio tenso, né, Gabriel? Muito tenso. Então, Tipo, a gente sempre fez teorias sobre tudo, todos os episódios. E o quinto e o sexto episódio foram os mais loucos que a gente pôde ver. então É o o seguinte, quinto episódio, vai. o quinto episódio começou com a investigação, né? Eles se investigaram e o Togami disse pro Naeg que ele que o Genocider Seo, que era um assassino, um serial killer, tava na casa, tava lá na escola, né? E que era algum dos alunos. Porque E detalhe, só uma coisa. Ele só disse isso porque a família dele era toda riquinha e na casa dele tinha uns livros policial sobre criminal. E nessa biblioteca dessa escola também tinha. Então, um dos livros dizia que o Genocier matava as pessoas crucificadas. E por isso ele disse isso. Então, porque o corpo da Fujisaki foi encontrado crucificado, né? Aí eles foram pro conselho de classe. Chegando lá, eles assassinaram a garota das tranças, que eu realmente não sei, o nome dela me fugiu da mente agora. Mas ele disse que eles acusaram ela porque ela era a genocida Seo. E ela sofria um distúrbio de personalidade, ela tinha dupla personalidade. Então ela mostrou que realmente ela era a genocida Seo, mas não era ela que tinha matado a Fujisaki, porque ela só matava os outros com tesouras e ela só matava garotos. E o garoto que ela tava afim, no caso. E foi aí que a Kirihiki, eu acho que esse é o nome dela, a garota do cabelo roxo, disse que a Fujisaki, na verdade, era o Fujisaki. Aí nessa hora todo mundo ficou what the fuck, né? Porque ela era toda uma garota, toda calminha e toda bonitinha, e era um garoto. Então ela disse que era um garoto. Como ela disse que ela era um garoto, aí depois uma pessoa a Sakura, no caso, que é toda fortuna, todo mundo achava que era um homem, mas era mulher, disse que os banheiros haviam sido trocados. Então o Naeg começou a suspeitar do Togami. E o Togami disse que ele tinha crucificado a Fujisaki, ele que tinha trocado os banheiros, mas que não era ele que tinha matado ela. Ele só tinha feito isso para testar a capacidade a mente dos jogadores. Então a série. Traduzindo, ele inventou uma história toda nada a ver para confundir todo mundo, inclusive tentar se defender. Sim. Mas sim. Então a Celis disse que o segredo da Fujisaki era que ela na verdade era um homem e ela tinha chamado alguém para ajudar ela porque ela queria deixar de virar uma garota e começar a ser realmente um garoto. Então foi aí que o Oda se entregou, né? Ele disse que o casaco da Fujisaki era azul e o dele era preto. E aí todo mundo sacou que o Oda realmente tinha matado entregado. ela. Aí o Monokuma disse que realmente tinha sido o Oda. E ele matou o Oda. E o Oda matou o Fujisaki porque ele sentiu inveja. Porque o Fujisaki teve coragem de contar o segredo dele. E o Oda não teve coragem de contar o segredo do Oda. Que era que ele tinha matado o irmão dele. Entre aspas, no caso. Porque foi um acidente, né? Aí o Monokuma apertou o botãozinho dele e levou o Oda pra sala de execução. E a morte do Oda realmente foi what the fuck, né? O Monokuma prendeu o Oda numa moto porque a habilidade do Oda era que ele era o melhor motoqueiro de todos. E aí o Monokuma colocou o Oda num globo da morte, aquele globo que os motoqueiros ficam girando sem parar. E aí o Oda girou tanto, mas tanto que ele virou manteiga, né? Tipo, what the fuck. E o Monokuma, como tava com muita fome, resolveu lanchar. Lanchou o Oda. Ou seja, ele comeu o Oda com panqueca, né? E aí no finalzinho desse episódio, já nos créditos, o Monokuma tava conversando com uma pessoa que a gente acha que é um dos alunos, né? É um traidor. A gente acha que é um traidor que tá lá na casa. Ele tava conversando com esse aluno e ele disse que
ele tinha que Existe um agradecer. 16º. Ele disse que existe um 16º estudante e que ele tinha que agradecer a Maizono, porque se não fosse por ela, ninguém teria começado a se matar, né? Bom, turma, o sexto episódio foi realmente totalmente sem sentido. E eu e o Gabriel, a gente não entendeu quase nada, né? Mas a gente vai Na tentar verdade, explicar ele é. aqui. Bom, o episódio começou com a nadadora lá dizendo que ia comer rosquinhas, né? Toda Sei lá. totosa. Olha só, imaginem a cena. Uma garota linda, que ninguém sabia quem é, porque ela estava com cabelo liso. Toda estilo hentai. Acorda e diz que ela tá com fome e diz, vou comer rosquinha. Então, aí lá ela encontra o que seria o aparentemente fantasma do Fujisaki. Só que no outro dia, eles descobrem que na verdade esse fantasma era um computador que o Fujisaki tinha deixado numa nova sala, porque como aconteceu outro assassinato, outro ainda foi liberado. E nessa sala não tinha câmeras. Então Fujisaki, que era um programador de computador, tinha deixado lá um computador para tentar investigar sobre a escola, né? E o Fujisaki mostrou uma foto do Fujisaki, do Oda e do Leon juntos no ginásio. E aí eles começaram a perguntar lá um monte de coisa sobre o computador. E o Ishimaru apareceu e o Ishimaru disse que ele estava se sentindo culpado, porque o Oda tinha se tornado amigo dele e o Oda tinha morrido. Aí o computador fez uma mensagem, montou uma mensagem do Oda, dizendo para ele não se sentir culpado, né? Aí o Ishimaru ficou todo feliz e se sentiu atraído pelo computador. Aí no outro dia, né, o gordinho tinha usado o computador. E o gordinho falou que ele tinha usado o computador para conversar com uma garota, né? Que na verdade era o Fujisaki. Era um homem. Era um homem, mas tanto faz. Então, o Ishimaru e o gordinho começaram a discutir. Aí nisso acabou o dia e no outro dia o computador tinha sumido inexplicavelmente. Então, depois disso, eles começaram a brigar lá. E já depois cortou por um grito, que era o grito da Celis, né? A Celis tinha sido atacada por um... Tá, nessa hora que começa a ficar what the fuck o episódio, né? É, ninguém sabia de nada. Tá, É. a Celis tinha sido atacada por um robô. E a Celis estava junto com um gordinho. Aí a Celis disse que o robô tinha levado o gordinho. Aí depois eles encontraram um gordinho cheio de sangue, que tinha levado uma martelada. Aí depois todo mundo se dividiu e eles encontraram o Ishimaru morto com uma martelada. Aí depois eles voltaram e encontraram o gordinho morto. Aí depois voltaram pro Ishimaru e o corpo do Ishimaru tinha sumido. Aí depois voltaram pro gordinho, o gordo sumiu. o corpo do gordinho tinha sumido. Aí depois eles começaram a procurar lá um monte de coisa e encontraram o corpo dos dois. Aí o gordinho ainda estava vivo e o gordinho disse que ele tinha se lembrado que eles já tinham, que todos que estavam lá já tinham se conhecido antes e que tinha uma luz que estava começando a brilhar, né? Então aí acabou o episódio, tipo, a gente não explicou, a gente explicou quase tudo what the fuck, porque E só uma realmente coisa o episódio que o ficou what Prado the esqueceu fuck. de falar. Prado, o que ele esqueceu de falar foi que o gordo, na hora antes dele morrer, que depois que ele falou que já tinha conhecido, ele falou que uma pessoa tinha matado ele. Que no caso era um mendigo, que é um dos jogadores, que é um dos estudantes lá da escola, né? A Então, gente chama de mendigo. a gente chama de mendigo, mas o nome dele é Hagani, que eu acho. Então A gente acha. foi esse episódio totalmente what the fuck, né? Turma, esse resumo foi muito, digamos assim, enrolado. Foi muito enrolado, mas realmente porque esse anime ele é cheio de pistas, e te dá cada coisinha do anime, cada detalhezinho tem uma pista. Acho que a gente queria investigar tudo e recomendo. E a gente teve que fazer um vídeo bem rápido. A gente tentou resumir tudo no máximo, né? Obviamente tiveram coisas que a gente esqueceu de falar, mas Com é só pra certeza. resumir mesmo o anime, pra que vocês possam assistir lá. Assistam lá o anime, que é um anime muito, muito bom. E o meu programa vai realmente ser sobre esse anime, né? Todas as segundas-feiras Bom, falando de Danganronpa. Bom, então é isso. Bom, gente, já sabem, se inscrevam no canal, deem um gostei e todo dia ligadinho na TS Animes. Quase todos os dias vão ter vídeos, menos na terça-feira. Então é isso. Um beijão e fui. Falou, galerinha!